Vamos aproveitar para mentalizar e vibrar por aquelas pessoas que nós conhecemos e que estão passando por momentos difíceis, para que a nossa prece e vibração, porque não pode ser só um pedido, mas tem que ser uma vibração do nosso coração, possa envolver essas pessoas queridas, para que elas tenham força, fé e coragem para vencer nas lutas da vida. Então, Senhor Deus, que o nosso Pai de infinito amor, infinita misericórdia, bondade, justiça, a Jesus, o Mestre querido, nosso modelo e guia, aos nossos bondosos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, trabalhando, vibrando pelas nossas conquistas, a nossa eterna gratidão. E que nesse momento que nos encontramos todos unidos através dos nossos pensamentos e das nossas melhores vibrações, que nós possamos vibrar e rogar por aqueles que passam nos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distantes de conhecimentos que possam dilatar a sua consciência, elevar suas emoções a um patamar superior, para que possam ir paulatinamente se libertando dos ciclos reencarnatórios, expiatórios, provatórios, indo cada vez mais na direção da conquista de ser um espírito superior, do retorno ao reino dos céus, tão pregados por nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos vibrar força, fé e coragem por essas almas queridas, para que juntos possamos alcançar essa libertação e essa felicidade tão desejada por todos nós. Gratidão por tudo que temos e que essa paz e que esse amor continue entre nós, nos unindo, nos fortalecendo, hoje e sempre. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite para o pessoal que foi chegando depois, e eu me perdi. Hoje é o nosso último capítulo, intitulado No Lar de Cipriana. E a gente vai ver que lar é esse. Lar é diferente de casa. Casa é alvenaria, é construção, é material, é matéria, né? Um lar é toda a emoção que a gente é capaz de cultivar e de manter. Isso é um lar. E cultivar e manter de forma positiva. Porque quando dentro do lar a gente tá inserido dentro de uma casa e a gente fica degladiando dentro de casa, essa casa nunca chega a se tornar um lar. Então a casa se torna um lar quando a gente dilata a consciência e consegue não só entender, porque entender é uma coisa racional e intelectual, mas a gente consegue sentir a importância de tentar se aproximar daqueles que são difíceis, porque a gente já sente nessa pessoa difícil que ela é um irmão nosso. Ela não é alguém que eu tenho que aturar, mas sim alguém que eu tenho que aprender passo a passo a amar, a respeitar. Isso é uma tarefa difícil para nós, que somos espíritos imperfeitos. Mas não é uma tarefa impossível para nenhum de nós. Porque se a gente hoje está aqui, está reunidos, olhando para esse livro, que é o último capítulo hoje, olha quantos ensinamentos foram deixados nesses 20 capítulos para trás, para todos nós podermos reforçar os nossos potenciais, as nossas virtudes, o nosso amor, o melhor que há em nós. Porque todo o conteúdo desse livro, que representou uma semana de estágio do André Luiz, todo o conteúdo deste livro nos ensina a amar, nos ensina o autodomínio, nos ensina a sermos pessoas mais corretas e mais misericórdias numa sociedade. E para que a gente possa largar esse olho por olho, dente por dente, que é o que a gente ainda está vivendo até hoje. Gandhi disse: olho por olho, dente por dente, o mundo vai acabar cego. E o mundo está no momento de cegueira para muita gente. Porque ao invés de, diante de uma ação negativa, conseguir ter uma ação positiva, a gente está revidando de alguma maneira ainda. Então, que a gente possa trabalhar com o nosso lado violento
aproveitando todos esses ensinamentos que a gente tem recebido nas obras de André Luiz, nas obras de Kardec, e tantas outras obras maravilhosas que tem por aí afora. Que a gente tenha essa capacidade de colocar isso em prática, porque nós podemos colocar isso em prática. Pode ser que, em algum momento, essa prática seja mais difícil e mais lenta, mas a gente tem a capacidade de colocar tudo isso em prática. Senão, essas obras não teriam vindo à Terra. Ensinamentos maiores só chegam na Terra quando a humanidade, como um todo, já se encontra mais preparada para receber. E é aí que vem verdades mais significativas através de missionários dos mais variados tipos e nos mais variados âmbitos, não só da área religiosa, mas da área da arte, da política, das ciências como um todo. Então, se a gente hoje tem essas obras, é porque nós temos capacidade, em algum nível, de absorver esses ensinamentos e de colocar esses ensinamentos em prática, senão eles não teriam chegado à Terra. Então, vamos lá. O lar de Cipriana, que é um lar, né? Não fica numa zona maravilhosa, mas é um lar. Então a gente vê que em meio ao inferno, em meio ao pântano, pode surgir luz, pode surgir vida. E é lá, justamente lá, que no meio do pântano, que vai nascer a flor de lótus, que tem por finalidade não só levar a beleza de uma flor e o perfume de uma flor, mas também, com a sua beleza, purificar aquela água que está podre, que está parada. São assim essas plantas que nascem nessa região. E que a gente possa ser como essa planta, ser como essa flor de lótus, no meio de um pântano, no meio de um lugar onde haja a discórdia da lama, a incompreensão da lama, a falta de vida que a lama representa, a gente possa levar um pouco do nosso perfume, um pouco da nossa beleza. Não com a ilusão de que nós vamos transformar as pessoas, porque ninguém na vida transforma ninguém, ninguém tem esse poder. Mas com a esperança lúcida de que a gente pode oferecer a outra face, uma outra forma de olhar para a vida. Isso sim, pode e deve ser os nossos ideais. Não de tentar transformar as pessoas amarretadas, amarteladas, não isso. Cada um amadurece dentro do seu próprio tempo. Mas que por onde a gente passar, a gente possa deixar rastro de luz, de perfume, de beleza. Para que um dia a pessoa, quando ela estiver pronta para despertar, não importa se o que despertá-la será a dor ou o amor, ela lembrar de um referencial positivo e de que é possível. Então, o Lar de Cipriana é uma fundação criada nas zonas inferiores. Uma mulher que mostra o quanto ela consegue ser flor de lótus aonde não tem uma vida decente. Aonde ainda trafegam almas com uma consciência de culpa infinita. Almas que se distanciaram e muito das leis de Deus, do seu amor, da sua paz, da sua felicidade. Então é lá nessa zona, exatamente nessa zona inferior, que é claro que eu trouxe de novo esse mapinha para a gente lembrar, é claro que essa zona inferior provavelmente deve ser um umbral grosso, ou nas trevas, porque é uma zona inferior, e a gente sabe que se a cidade de nosso lar está num umbral fino, essa zona inferior, provavelmente, pelo que ela descreve, deve estar ali por volta do umbral grosso ou até mais para baixo. E ela consegue ser flor de lótus naquele lugar ali. Ela consegue ser luz naquelas trevas. Sem criar expectativas, mas apenas fazendo aquilo que a gente tem que fazer. E é isso aí, a gente tem que fazer o que tem que fazer e seguir. Não ficar esperando receber uma notícia do que o nosso trabalho deu flores e frutos. Porque todas as graças pertencem a Deus. Todos os méritos são divinos. Quando nos é concedido de alguma forma fazer o bem, o mérito é sempre da divindade, porque nós estamos reencarnados aqui pela misericórdia e não porque merecemos, porque somos espíritos distanciados da lei de Deus.
Então, como diz Paulo de Tarso, todas as glórias pertencem a Deus. E ela está aproveitando isso, com essa consciência que ela faz o bem, não ficar esperando resultados do bem que ela fez. E muitas vezes a gente faz alguma coisa e fica esperando ver, será que o fulano saiu dali? Será que fulano está melhor com aquilo que eu ofertei a ele? Isso não é importante. O importante é você fazer o melhor. Só isso que é importante. O bem tem que dar prazer para nós. Pelo simples ato de fazer o bem, nós temos que extrair deste ato uma paz. Ele já tem que estar, aliás, essa paz já tem que estar dentro de nós. É muito bom ser bom. Não porque dá um resultado para a gente, que Jesus disse, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, ou seja, não fique esperando resultados pelas coisas que você faz, porque o nome disso é ostentação. Faça o bem pelo bem que o bem representa. Pelo quanto de bom é bom ser bom. Só isso. Não esperando que alguém te diga, muito obrigado, olha, saí do buraco por causa de você. Não, não espere isso. Siga. Isso é a consciência dilatada. Enquanto a gente está esperando receber paga, é só um comércio entre nós e Deus, entre nós e as leis deles. Precisamos sair desse comércio. Com as leis de Deus, nós não podemos comercializar. É uma consciência que nós temos que despertar. E aí diz sim, a pesquisa cederá lugar à meditação. Isso é André Luiz falando, né? Um homem de pesquisa, um homem intelectual, que viu que pesquisar é preciso, desenvolver o intelecto é preciso, mas é preciso a meditação, porque conhecimento que não se converte, que o conhecimento que não se converte em virtude, não se transforma em sabedoria, ele é só quantitativo, não é qualitativo, ele não eleva a alma. Nós temos que sair da horizontalidade da vida, é isso que a gente precisa fazer. Leida, precisa botar uma pessoa para dentro, por gentileza. Então, a gente precisa entender que todo conhecimento, se não sofrer o processo de reflexão e de meditação, ele vai continuar nos mantendo na horizontalidade da vida. O conhecimento é para nós nos verticalizarmos. Senão, a gente nunca vai adquirir sabedoria e não vai sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, a pesquisa ceder o lugar à meditação, o raciocínio, olha a razão, a mente, de novo, né? Ao sentimento. O raciocínio ao sentimento, isso é de suma importância, porque o raciocínio que não se converte em sentimento, ele vira racionalidade. Então, a gente fica racionalizando. O que é racionalizando? É dando desculpas. E eu sempre falo para vocês que quem se justifica não se modifica. E aí ele recolhera extenso material referente às manifestações da mente, porque esse livro falou dos processos mentais, porque ele falou da casa mental, do primeiro andar, do segundo e do terceiro. E todos aqueles casos que a gente viu, logo depois de ter estudado a mente, se referiam aos andares da mente. O momento em que a gente ficou paralisado no primeiro e segundo andar é que não houve fluidez do primeiro para o terceiro, do terceiro para o primeiro, porque precisa esse livre fluxo de lá e para cá, porque a gente precisa ir saindo dos porões da nossa existência. E se a gente não pegar o nosso lado sombrio, trazer para o aqui e agora, ilualizá-lo, trazer luz, fazer com que o terceiro andar ilumine o presente para que a gente possa transformar e transmutar os vícios, não adiantou de nada a gente ter passado aqui pela vida. É um sofrimento em vão. Eu me recordo uma vez atendendo uma senhorinha muito idosinha, de 98 anos, e ela tinha fraturado o fêmur. E aí a gente sabe que toda fratura para reabilitação é dolorosa. Não se iludam. Há um processo de dor. E ela falava assim, mas esse meu sofrimento vai me levar em algum lugar? Quer dizer, o sofrimento da reabilitação, não que eu estivesse infringindo ela dores, né? Mas é o sofrimento normal da reabilitação de uma fratura. Aí eu falei assim, sim, o objetivo é fazer com que a senhora volte a andar para a sua vida. Ela falou assim, ainda bem, porque sofrimento inútil não é bom, não. Sofrer sabendo que vai chegar em algum lugar, então vale a pena. Olha que sabedoria, né? Sofrer sabendo que vai alcançar um objetivo é bom. Senão vira masoquismo, né? Sofrer por sofrer é masoquismo. O sofrimento tem que se converter em algo bom, em experiência, num objetivo nobre.
Aí, quando eu falei para ela que ela voltaria a andar, ela ficou feliz. Aí o sofrimento diminuiu. Olha que alma nobre a dela, não a minha, né? Porque ela estava buscando uma razão maior para aquilo ali. Olha que sabedoria de vida, né? Ela me ensinou tanta coisa naquela pergunta, naquela colocação dela, que valeu o meu mês inteiro de trabalho, né? Então, ele coloca assim: recolher extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Então, olha só, ele já colocou as manifestações, as distonias mentais, como os desequilíbrios da alma. Houve um enriquecimento, porque ele não ficou buscando nos neurônios, na química neuronal, a causa dos distúrbios que aquela pessoa estava vivendo, mas sim dos desequilíbrios que a alma se infringe e por isso que ela tem as distonias mentais. Examinara diversos doentes com os quais travara relações. Identificara moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no que tange ao destino e ao ser. Reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. Então, o conhecimento que não se alia ao amor, ele não serve para nada, ele te mantém na horizontalidade da vida. E quem era esse paciente em especial, esse enfermo? Era o avô dele. Nada melhor que alguém muito ligado ao nosso coração para nos ensinar profundamente. Né? Então, olha quanto que o André Luiz converteu todo um processo de dor em experiência que ajudou ele a verticalizar. O conhecimento tem que servir para verticalizar. Essas obras de André Luiz não é para a gente saciar a nossa curiosidade ou hipertrofiar a nossa inteligência, mas é para ajudar a gente a verticalizar diante da vida, a ser melhor na relação com o outro, porque a gente tem uma dificuldade imensa de se relacionar. Onde tem duas pessoas já tem conflito. Por mais que essas duas pessoas se gostem, tem conflito. Por quê? Porque o ego é gerador de conflitos. E pode ter certeza para vocês, quando há conflitos, a gente sabe exatamente que está errado. Porque se já tem conflito, é porque já tem dúvida. Pode falar, Jane. Emir, na trajetória do André, tiveram várias viradas de chave, né? E aqui me veio, assim, quando atinge alguém querido, às vezes o efeito pode ser até maior ou mais visível do que aquilo que quer nos dizer, do que quando é na gente mesmo. Com certeza, porque é verdade isso que você está falando, né? Quando é alguém que ama... Desculpa, estou te interferindo, pode falar. E ele devia amar profundamente, foi as reminiscências dele de que ele devia muito a esse avô, né, a carreira dele, e fez ele de encontro àquela dor dele de não ter dado valor de aproveitamento. Então, acho que ele fez tudo junto, fez um aproveitamento do reconhecimento da vida terrena de médico, e uma virada de chave, mais uma para ele, né? Porque ele percebeu quanto esse amor é importante pelo outro, e através de um ente querido dele. É verdade, essas tuas colocações são muito sábias, porque através daquele amor infinito, é engraçado, né? Como o bem e o mal é muito presente na nossa vida, né? Aquele avô tão avarento, a ponto de expulsar a irmã, né? E não dar nada para ela. Olha quanto que ele tinha de amor por aquele neto. É o bem e o mal habitando dentro da gente. Para muitas coisas, somos ótimos, amorosos, profundamente dedicados e pacíficos. Para outras coisas, a gente é terrível. Essa dualidade mora na gente, né? Mora na gente. E é preciso a gente trabalhar essa dualidade, que é a história que acho que todos conhecem, né? Do lobo bom e do lobo mau. Acho que todos aqui conhecem, né?
Se alguém não conhece, levanta a mão para que eu possa contar a história, senão eu vou passar batido. Todos conhecem. Então, o Rogério não sabe, então eu vou contar para o Rogério, vocês todos que conhecem a história, vocês têm que ter paciência, viu? Pode contar rapidinho. Vou contar com a devido tempo que merece a história, porque a história é muito interessante. Havia numa tribo indígena um avô e um neto, e eles estavam... O neto era uma criança, estava o avô conversando com essa criança, e chegou para ele e falou assim: meu filho, dentro de nós habita 2 lobos. Um lobo é mau, representa a avareza, a ignorância, o egoísmo, a intolerância, a impaciência, o ciúme, a inveja. O outro lobo, que habita dentro de nós, ele é o lobo bom. Representa o amor, a paz, a esperança, a paciência, a resignação, a aceitação. Aí o menino virou para ele e falou assim: vovô, e qual lobo que prevalece dentro de nós? Qual lobo vence essa luta dentro de nós? E aí o velho, o avô, vira-se para ele e fala: aquele que você alimentar. Então a gente pode alimentar dentro de nós o lobo bom ou o lobo mau nas relações humanas. É uma questão de escolha nossa. É uma questão de escolha diante de um conflito, de uma situação de grande dificuldade nossa. A gente pode revidar com violência, com intolerância, ou tentar respirar e fazer o melhor. Há sempre dentro de nós uma escolha. Sempre. A gente pode escolher quem a gente quer alimentar. E como a Jane falou para a gente, o avô dele era alguém que estava com desequilíbrio da alma. Agora, ele não estava atendendo uma pessoa que ele não tinha vínculo emocional. Ele tinha vínculo emocional. Atender uma pessoa que a gente tem vínculo emocional é outra coisa. É outra coisa. É difícil? Muito. É muito mais dolorido? É. Mas se a gente conseguir, é a chave que vira, como a Jane falou. Tanto E quantas os chaves? médicos, às vezes, quando a cirurgião não consegue, não deve, pela ética médica, né, operar alguém Sim. que é do seu vínculo mais estreito, porque o emocional fica batido, fica tenso, né? Sim. Aqui se pede que se faça assim, né? Mas lá no plano espiritual, claro que Eusébio e a Cipriana já... Principalmente o Eusébio sabia que ele encontraria o avô. E aí ele teria que saber lidar com as suas emoções, naquele instante colocar em prática o melhor que ele podia. Foi uma prova de fogo para o André Luiz. Foi uma prova de fogo. É uma prova de fogo. E a gente passa um pouquinho dessas provas de fogo por aqui na Terra também. Então vamos lá. Vamos lá que ele reconhece que o amor é indispensável para tudo. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistando simpatias prestigiosas, renovando as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se me não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? O que adianta ter tantos conhecimentos que na hora de socorrer o outro você não sabe o que você faz? Você grita socorro, não sei o que eu faço. É o conhecimento que não se transformou em sabedoria. Então a gente não sabe o que fazer, nem com a gente diante de uma prova de expiações, e nem com o outro, que a gente às vezes ama, a gente não sabe nem o que fazer também em relação ao outro. Ele passou por uma prova de fogo muito grande, né? O conhecimento tem que ser transformado em sabedoria. Senão ele é só acúmulo de conhecimento. A gente tem que transformá-lo em sabedoria. Senão é quantitativo e não é qualitativo. É o que a gente vive hoje nessa sociedade, denominada de sociedade líquida por Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, que fala dessa fluidez dessa sociedade.
Passa tudo muito corrido, sem muita profundidade, sem reflexão, a gente passa pela vida e não sabe por que está passando. Mas por que eu estou passando pela vida? Na casa de socorro, porque é uma casa de socorro, Lar de Cipriana. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Então, os que estavam ali, os companheiros, né, que se agitavam, que trabalhavam ali, que perambulavam, não eram espíritos de vulto. Isso me leva a pensar em nós, trabalhadores, que a gente às vezes fica com aquelas frases que, me desculpem a sinceridade, são tão piegas. Ah, quem sou eu para ajudar? Você é um filho de Deus. Essa é a resposta. Se é isso que a gente está, se é que precisa da resposta, você é um filho de Deus. Ah, mas eu não tenho grandes coisas para oferecer. Mas oferece o pouco que tem. Né? Oferece o pouco que a gente tem. Eu também não tenho muito. Se eu for olhar com um olhar lúcido para a sociedade, tem muito mais pessoas que têm muito mais cabedal de conhecimentos do que eu. E que bom. Mas eu posso oferecer para o que eu sei, o pouco que eu sei, para aqueles que estão em níveis semelhantes ao meu, ou aqueles que possam estar vindo na retaguarda. Então, por que não ofertar? Né? É falsa modéstia não dar aquilo que pode oferecer, que tem dentro de si, que pode dar. O problema é dar com a vaidade de se sentir superior. Aí é problema. Problema para quem? Para a pessoa que está fazendo isso. Pode falar, Jane. Nessa linha de raciocínio, eu tenho uma questão, uma dúvida. Quando a gente precisa lidar com a mediunidade, como a gente avalia isso? Se deve ou não deve ir por uma mesa mediúnica? Porque a gente que tem a mediunidade ostensiva passa por alguns quesitos, uns altos e baixos. E, às vezes, eu tenho essa dúvida ainda quanto a isso, porque eu já passei algumas situações e agora me veio aqui, quando você deve insistir, mesmo não estando 100%, quando você se afasta do trabalho mediúnico, como você avalia isso? Assim, se você vou responder de conformidade. né? Não sei se sua área também é da mediunidade, não sei. Eu vou responder de conformidade com aquilo que eu entendo, dando referências. Né? O que é mediunidade? Mediunidade é servir de intermediário entre dois planos. Isso a gente faz o dia inteiro. Né? Até porque ser médium não existe um botão que você desliga e fala assim, olha, agora eu desliguei, eu não sou. Só vou ligar daqui a um mês, ou só quando eu trabalhar lá na mesa mediúnica. Mediunidade não tem botão. Ela vem ligado 24 horas. Né? Mediunidade, nossa, exercida com Jesus. Então, é mediunidade de caridade. É servir de intermediário dentro de um processo de caridade para a gente se alavancar, porque somos, em geral, aqui médiuns devedores, ou seja, de provas e expiações, para a gente se alavancar e ajudar ao outro nesse processo de alavancar a sua evolução também, retirar da horizontalidade da vida. Então, esse é um primeiro ponto. Ser médio é 24 horas, não tem botão que desliga, não tem. Exercer a mediunidade... Peraí, já... conversa... Hein? Até uma conversa no dia a dia. Eu não estou te ouvindo, tá picado. Hein? Não, tá... Olha, tá picado, eu não consigo te ouvir. Eni, até numa conversa do dia a dia pode estar acontecendo isso. Isso, exatamente. É alguém que liga para a tua casa e fala assim, Jane, eu estou vivendo um momento agora, eu só preciso falar. Só falar. Deixa a pessoa falar. Enquanto você está falando, se você está em prece, a espiritualidade vai agir em você. Aí você dá um conselho para aquela pessoa cheia de inspiração. Foi médium de Jesus. Exercer a mediunidade na mesa mediúnica. O que preconiza Kardec?
ele diz assim, para a gente entender. A mediunidade não provoca loucura, ou seja, desequilíbrio em ninguém que não tenha já os desequilíbrios em essência. Então, por isso, preconiza Kardec que para exercer a mediunidade, a pessoa tem que estar no mínimo de equilíbrio. Mínimo, senhor de si. Para que ele não fique à mercê de um escolho da mediunidade chamado processo de obsessão. Se a pessoa não sente ainda o momento dela, desse mínimo de equilíbrio, ela tem 1000 maneiras de fazer a caridade na sociedade. Não sei se agora eu te respondi. Então, vamos lá. Com exceção, eu já li isso aqui tudo, né? Com exceção de Cipriano e dos assessores que lhe compunham o séquito, a comunidade não pequena era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos no aspecto aos que povoam os círculos carnais. Então, assim, mostrando que nós podemos ajudar sempre. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, acho que é 132, qual o objetivo de estarmos encarnados? Se alguém tiver com um livro aí, quiser confirmar, desse é 132. Resposta. Resposta sim, eu estou dando, né, uma parafraseada. Passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Provas e expiações é uma coisa muito genérica. Todos passamos aqui provas e expiações, só que a minha prova não é diferente de vocês, porque isso é essa mesmo. É essa mesmo? Obrigada, Márcia. E concorrer para a obra universal é fazer com que a gente possa alavancar o progresso da humanidade. Eu sempre terei alguém que está na minha retaguarda e sempre alguém que está para cima, graças a Deus. Né? Porque senão quem está aqui, aquele que está na retaguarda, eu sou a retaguarda, né? Ele está na minha retaguarda, se eu não tiver ninguém para cima, eu também não subo. Eu preciso. É da lei de progresso que um ajude o outro. Então, assim, nós somos capengas, para vocês entenderem, nós somos capengas ajudando capengas. Mas que bom! Que bom! Então, por que tem que se envergonhar de ser um capenga? Eu sou uma capenga que falo das obras de André Luiz. Tem gente que fala melhor. Mas eu estou dando a minha contribuição para aqueles que estão no mesmo patamar que eu e para aqueles que estão vindo na retaguarda. Só isso, eu estou cumprindo com o meu objetivo reencarnatório, só isso. O que eu falo é verdade absoluta? Não, já vou respondendo isso para vocês. Já vou respondendo. Eu falo de conformidade com o meu nível evolutivo. Mas eu dou referências bibliográficas para vocês mergulharem e superarem tudo aquilo que eu disse aqui na aula. Mas eu não sou representante. Né? Eu não sou representante da verdade. Por isso que foi ofertado para nós, como modelo e guia, nosso Senhor Jesus Cristo, na questão 625. Porque eu não sou ídolo para ser seguido. Aliás, Jesus também não é um ídolo. Ele é um espírito evoluído. Um ídolo é algo que pode ser quebrado, foi construído pelo humano e pode quebrar a qualquer hora. Jesus é muito mais do que isso. Ele é um modelo e guia da humanidade. Como é que funciona no lar de Cipriano? No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Então, à medida que você vai melhorando, você vai assumindo tarefas mais específicas, de maior responsabilidade, e ajudando cada vez mais para o equilíbrio daquele lar. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Tem que ter, no mínimo, boa vontade, porque quem não tem boa vontade, como é que vai se preparar para alguma coisa? Para nada. Nossa benemérita amiga iniciou a obra e tornou-se-lhe provedora fidelíssima. Fora da caridade não há salvação. Por isso que esse foi o instrumento dado pelos Espíritos para a gente se salvar. Por quê? Porque a caridade, todos temos acesso à caridade. Porque existem 2 tipos de caridade, a moral e a material. Quem não tem nada materialmente para dar, porque não tem mesmo, não tem problema.
pode fazer caridade moral. Resolvido o problema. Todos têm um instrumento de transformação e de salvação, que é a caridade. É um instrumento que todos nós temos acesso. É acessível a todos. Ao miserável, ao multimilionário. Acabou. Ponto final. E é lá, nesse espírito de caridade, que trabalham todos. Porque aqueles que cada vez despertam mais, mais eles podem ofertar de si. Mas todos são aproveitados. Que bom viver assim, não vai ser? Quando a gente for capaz de olhar para o outro com essa dignidade, né? Nós é que temos que olhar com dignidade, porque dignidade todos temos. O problema é que a gente quer, às vezes, tirar a dignidade dos outros. A dignidade não é algo que alguém me dá. É algo que eu tenho ou eu não tenho. Porque mesmo que alguém queira me tirar a dignidade, se eu tiver dignidade, a pessoa pode tirar? Nem se esforçando. Nem se esforçando. Né? Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos, que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperanças. Todos eles traziam esperança, mas esperança de verbo, do verbo esperançar, porque verbo é ação. Esperança que fica esperando é leviandade, é preguiça. A esperança aqui é do verbo esperançar, de trabalhar para fazer por onde. Que a todos luziam no olhar percussiente. Quantos se nos deparavam, exibiam atitudes iniludíveis de trabalho e de renovação. Ainda mesmo os aleijados e os doentes que aí estacionavam em grande número mostravam disposições de otimismo transformador. Por isso que a esperança era do verbo, era ação de melhoramento. Pode falar, Márcia. Pelo que eu entendi, era um lugar para recuperação e preparação para a reencarnação, né? Era sim. É um lugar que eles oferecem todas as condições para que esses espíritos possam reencarnar novamente. Era assim, é isso mesmo. Eu também entendi exatamente como você. É exatamente isso que eu entendi, Márcia. E que lugar bonito, né? Simplório, no meio do pântano, tinha uma trabalho florzinha. simples, digamos assim. Simples entre aspas. Simples não tem nada, É. mas muito, muito bonito. É porque, para a gente, quando a gente fala simples, a gente quer dizer sem ostentação, né? Porque, às vezes, as coisas têm muita ostentação e não são funcionais. E ali, com aquela simplicidade da Cipriana, ela ia, né, arrebanhando todo mundo e direcionando todo mundo. E colocando um para ajudar o outro. Dentro daquele objetivo, né? De que a gente passa por provas e expiações, estava passando lá por provas e expiações, mas estava concorrendo para a obra geral. Qual a obra geral? Todo mundo ali precisava reencarnar, precisava de uma nova oportunidade e forças para vencer. Um trabalho de amor com amor. Isso aí, falou sabiamente, de amor com amor. Muito bem, isso aí, eu também vejo assim. A venerável instrutora prosseguiu benévolo o assistente. Montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se agriponavam na vaidade e no crime, depois de bastos anos de purgação, precisou de muita dor para quebrar a casca grossa do orgulho, né? E ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminho do porvir. Daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plena regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. Aí o que a Márcia colocou. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem e a luz da esperança em Deus. Eu achei essa última frase de uma sabedoria sem fim. Olha só. O esquecimento do mal, como a gente esquece o mal? Com a valorização permanente do bem, botando as pessoas para fazerem alguma coisa de bom. Né? Botando elas para fazerem, mostrando que elas têm potencial.
E a caridade é isso, ela te renova, ela trabalha a tua autoestima e faz você esquecer aquele mal, porque você começa a encontrar tanto bem dentro de você, que você passa a dar menos valor ao mal que estava dentro de você. Porque você vê agora que você consegue ajudar o outro que também está estrupiado, que nem você, tá manco, que nem você. Mas você consegue dar a mão a ele, vai os dois capengando, mas vai andando. Então, isso trabalha a autoestima. Não reforça o mal, mas traz à tona o bem para que a pessoa tenha força de trabalhar o mal dentro dela. Achei fantástico esse processo pedagógico da irmã Cipriana, né? Um cavalheiro visivelmente confortado dizia-lhe reverente: seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a cooperar ao invés de combater. O problema da gente é que a gente ainda compete com as pessoas através do combate verbalístico, né? Ou das atitudes violentas, ao invés de cooperar. Se a gente não pode levar paz, que a gente não leve guerra. Então ele passou, ao invés de fazer combates, né, verbalísticos ou de expressões corporais, ele passou a cooperar. O que eu posso fazer para melhorar isso, para melhorar aquilo, e pronto. Né? E deixa cada um a cargo de si mesmo. Então, olha só, mostrando-se que ele começou a despertar, a abrir a consciência dele. Agora sim, exclamou Cipriana satisfeita, o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Um colabora com o outro, né? Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno de seus passos. Porque semeando bem, o que nós vamos colher? O bem. Plantando flores, o que nós vamos colher? A beleza das flores e seu perfume. Mas se a gente vai lá no combate, né? Cada vez mais a gente aumenta a ferida e o processo de dor. Irmã, falou-lhe simpática senhora, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim. Que bom que ela saiu do umbigo universal, que tem gente até hoje que ainda está dentro do seu umbigo universal. Acha que tudo veio para servir, para idolatrar, para fazer para si próprio, né? E que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. Quando a gente entender que não pode ser a nossa satisfação que tem que ser atendida, mas a satisfação do todo, ninguém mais vai sentir a fome no mundo. Fome de forma nenhuma. Mas enquanto a gente trabalhar só para a gente, farinha pouca, meu pirão é primeiro, enquanto a gente trabalhar com esse conceito, o mundo vai ser ruim do jeito que ele é. Seu progresso é visível. Olha a Cipriana trabalhando com frases positivas para ela. Seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Né? Você sai do seu umbigo, você começa a conhecer um universo que é muito mais amplo do que o seu próprio umbigo. Então, ela reforça os aspectos positivos que há na pessoa o tempo todo, mostrando que vale a pena ser bom. Vale a pena ser bom, não para ser reconhecido como bonzinho no mundo, mas que o bem faz bem a quem pratica. Porque é bom ser bom. E é ponto final. Não é para ninguém olhar e falar assim, nossa, como você é evoluída. Vixe, se alguém está falando isso para você que você não evoluiu nada. Até me arrepia. Né? E preparo para a reencarnação do Cláudio. Vamos lá. André, o problema de nosso enfermo já foi providenciado em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata. Cláudio demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para o nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparará convenientemente para o retorno aos ciclos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disto, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos a Ismênia para a concretização de seus ideais. Lembra que há mais ou menos um acordo entre eles, né? Um acordo que poderia ter acontecido ou não, porque a Ismênia podia dizer não, mas que, digamos, em troca da reencarnação do Cláudio, ela pede que ajude a ela, né? Com o apaixonado dela, que eu esqueci o nome, vocês sabem, é Nicanor, né? Se eu acertar, hoje eu ganho na loteria. Acertei, né? Vocês sabem que eu sou péssima de nome, né? Pode falar, Joane. Eu lembrei que é mais ou menos parecido lá com a história da dona Laura com o pai, né? Guardando as devidas proporções. Quer dizer, ele lá tinha um preparo para escutar a história
da mãe, que era muito evoluída também, e ia receber o pai dele, né? Novamente como esposo, né? E assim, nosso lar. E mais as outras que viriam como filhas. A mãe do André Luiz, né, que você fala, né? Isso, agora aqui o avô também envolvido, quer dizer, se a gente for ver, é um Mesma coisa. círculo familiar, né? A gente tem um clã que também está todo mundo capenga em algum quesito, e às vezes no mesmo estilo de quesito, né? Na família, é muito interessante. É verdade. Por isso que a gente não deve deixar de dar o nosso melhor. Nunca, nunca. E ver como a gente precisa do outro, né? O Cláudio está precisando da Ismênia. A gente precisa, sei lá de quem, alguém precisa da gente, e assim vai. É o círculo da fraternidade. Você até a Um precisa do cabeça. outro. Tomara que a gente precise de alguém que a gente não tacou pedra, né? Porque eles mas você vê, o Cláudio está precisando de alguém que ele tacou pedra, né? Né? Porque o que ele fez com a Mas Ismênia? será que nós encontraremos alguém assim? Mas tem o fluido dos protetores, né? Vamos pensar assim, né? E também, e quem te garante que quem você jogou pedra já não te perdoa? Provavelmente, às vezes sim, né? Porque a questão é com a lei de Deus, não é com a gente, né? Quanta gente aqui nessa atual reencarnação mesmo que já fez mal para a gente sofreu na mão daquela pessoa, depois a gente refletiu e se libertou, agora é problema daquela pessoa, não é? Então, assim, necessariamente, né? É bola que passa, é bola para frente, né? Triste daqueles que estão com tudo na mão, que poderiam agora se reconciliar e joga fora a oportunidade. Mas, com certeza, se a gente tiver que estar passando uma necessidade de ajuda de uma pessoa que a gente jogou pedra e a pessoa quiser jogar pedra de novo, que a gente tenha a consciência dilatada de saber que o problema é dela, que a gente não jogue a pedra. Porque se a pedra que foi jogada a gente abaixar para pegar, agora ela é nossa, a gente vai ter que dar conta dela. Se a gente deixar a pedra lá, o dono dela um dia vai ter que voltar e dar conta dela. Que a gente tenha essa dilatação de consciência. É difícil? Pra caramba. Mas não é impossível. Mas que bom. Lá se vai o Cláudio com a oportunidade dele. Que ele tenha tido sucesso total. Com certeza já deve ter desencarnado de novo, né? Está bem próximo de fazê-lo. Espero que o Cláudio e a Ismênia tenham conseguido sucesso total. E Cipriana, que o Pai te abençoe, nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Ai, como o coração dele deve ter ficado apertado, né? Porque o meu já ficou e eu não tenho nada com isso, nem estava lá vendo a Cipriana, né? Então, que o Pai te abençoe, nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Estaremos unidos por onde? Pelo Espírito. Porque essa união verdadeira, através do sentimento do amor, ela nunca poderá ser rompida, porque Deus é amor. Então, está aí o sentimento que é eterno. A paixão acaba. O ódio tem prazo de validade também. Mas o amor é a única coisa que é eterna na nossa vida. E é o que nos liga, não importa se a gente está aqui, no planeta Terra, e se tem uma alma muito querida que mora em outro sistema. Não importa. Nós continuaremos unidos pelos laços magnéticos do amor. Mas a gente ainda tem dificuldade disso, né? Ainda tem essa dificuldade de entendimento. Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Nos slides, para depois vocês testarem os conhecimentos de vocês. Eu não vou ler, depois tem as respostas, tá? São perguntas e respostas. Depois vocês baixam lá os slides, porque todo o material fica naquele link, né, que eu deixo para vocês do Google Meet, e é de domínio público, tá? Porque a partir do momento em que eu posto, não precisa me pedir autorização para usar. Vocês podem pegar e fazer o que vocês quiserem, jogar fora, dar para alguém, fazer o que vocês quiserem, tá? Porque por que eu não guardo? Porque coisa guardada não tem finalidade, ela não é útil. Se eu fiz e tiver algum valor para alguém,
que seja usado por esse alguém. Senão vai ficar dentro do meu HD, não vai ter utilidade mais nenhuma. Então, por isso que tudo que eu tenho de material, eu passo para outras pessoas. É só me pedir. Está sempre lá, tá? Já combinei com a Márcia, e vou pedir a Márcia para ela fazer a nossa prece de Cipriana, como a nossa prece de encerramento dessa aula e desse livro, que é uma prece linda. A gente não pode perder essa prece dela, né? Pelo menos é assim que eu enxergo a questão, né? E é claro que antes disso eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para vocês fazerem. Obrigada aí pelos corações. Os corações são bons, que nos unem cada vez mais no amor, né, gente? É para isso que serve o amor, para a gente se unir, né? A aula é virtual, mas o amor não é. O amor não é virtual, é verdadeiro. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Nós temos aí uns minutos, tá? Fiquem à vontade para fazer. Não tendo perguntas, eu novamente quero falar para aqueles que estão aqui presentes na aula, para, por favor, todos estão convidados para o próximo livro, que é o livro Libertação, que vai falar das trevas, e vai começar de 5 de agosto. Nós vamos ter 2 semanas aí de descanso mental, mais vocês do que eu, mas vamos ter, tá? Eu peço a vocês que migrem para o grupo Libertação, porque amanhã eu vou acabar com um grupo no Mundo Maior. Todo o material está disponibilizado dentro daquele link do Google Meet, vocês podem guardar aquele link dentro do computador de vocês e usarem a qualquer hora, tá? O material, como eu disse, é de domínio público, não precisa me pedir para usar, podem usar, se vocês um dia forem dar aula, pode achar que o material serve, pode usar para quem eu quero dar uma palestra, posso usar o material? Pode, os slides, tudo, não tem problema nenhum, não precisa nem falar que fui eu que fiz, tá? Isso não é importante. Então, podem usar à vontade. E o que vocês precisarem, é só entrar em contato comigo no meu número particular, está lá no grupo, né? Só mandar uma mensagem de zap. E todos são bem-vindos no grupo Libertação. Acho que eu falei tudo. Se não tem obrigada a vocês pelo carinho que a gente troca, pelas boas energias que a gente troca aqui toda segunda-feira, que é uma renovação para a nossa alma. É virtual, mas o amor é real. Não tem como. Isso aí, o amor é sem fronteiras, não tem como. Não tem internet que breque isso. Não existe isso, né? Então, eu vou pedir a Márcia para ler a prece de Cipriana para a gente, que é uma prece linda, maravilhosa, para a gente encerrar com a chave de ouro, com essa prece maravilhosa dessa irmã que deixou para a gente. Sabe-se Deus onde está essa irmã, né? Em trabalho, já reencarnada, mas não importa, é um espírito valoroso, tá? Obrigada a todos aí pelas palavras maravilhosas de vocês, de carinho e de amor. Então, vai lá, Márcia. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente
e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da Boa Nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos de sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Assim seja, gente. Uma semana de paz, de muita luz para todos vocês. Obrigada por tudo. Obrigada. Espero vê-los no próximo livro. Vai ser muito feliz para mim. Vai ser uma Obrigada. alegria, tá, gente?